Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma questão. O enunciado diz o seguinte: em uma aplicação financeira no sistema de capitalização simples, remunerada a 150% ao ano, aplicou-se uma certa quantia e após 8 meses resgatou-se 8.500. Qual foi o valor aplicado? Bom, qual é a historinha aí da questão? Né? Toda questãozinha de matemática tem uma historinha. Então, você fez uma aplicação. Suponhamos que foi num banco. Vamos lá colocar banco. Você foi lá no banco, aplicou um valor X, que nós não sabemos, certo? Esse valor ficou lá no banco por 8 meses. E aí você retirou 8.500. Ok? E a taxa que o banco te ofereceu foi de 150% ao ano. Mas você, em 8 meses, foi lá e retirou. Beleza. Essa é a história que você precisa entender. Você foi lá, aplicou um dinheiro a uma taxa de juros de 150% ao ano, juros simples, certo? Juros simples. Por que eu sei que é juros simples? Capitalização simples, tá? Com 8 meses, retirou todo esse valor, já com os juros, né? O que você investiu. Porque aqui, ó, nessa situação, esse 8.500 representa o quê? Representa o X, certo? E os seus juros. Consegue visualizar? Certo. Outra situação que você teria que ter domínio é sobre as fórmulas. Juros é igual CIT, capital vezes taxa vezes o tempo. Montante é igual capital vezes taxa, montante é igual capital de novo, né? Tá por fora. Montante é igual a capital mais juros. Capital mais juros. Certo? Perfeito. Então, perceba o seguinte. O que eu tenho aqui inicialmente? Um capital. Eu tenho um capital. Tá? E no final, o que eu tenho? Capital mais juros. Certo? Então, posso perfeitamente trabalhar com as nossas fórmulas. Uma variação seria o seguinte. Se montante é igual a capital mais juros e juros é igual a CIT, no lugar desse J aqui eu vou colocar CIT. Então, montante é igual a capital mais capital vezes índice de taxa, né, vezes o tempo. Então, olha só, o que eu fiz? Eu só melhorei essa fórmula, eu dei uma trabalhada nela. É uma fórmula nova? Não. É uma formulazinha, tá, correspondente às outras duas, é a junção. Ok? Eu peguei essas duas fórmulas e criei uma terceira. Eu correlacionei elas e criei uma terceira situação. Certo? Por que eu fiz isso? Porque vai facilitar o cálculo. Porque o que eu busco aqui, qual é a grande incógnita aqui? O capital, eu não sei quanto eu investi. Eu tenho a taxa? Tenho. Eu tenho o tempo? Tenho. Eu tenho capital? Não. Eu tenho capital? Não. Eu tenho montante? Tenho. Tá? Então, perceba que o que está faltando é o nosso capital, porque o montante é 8.500, igual capital mais capital vezes quanto que é a nossa taxa, pessoal? Quanto que é a nossa taxa? A nossa taxa é de 150% ao ano. Eu tenho que pegar esse 150 e dividir por 100. Sempre a taxa, você pega a porcentagem e divide por 100. Vai dar 15 sobre 10. 15 sobre 10, se eu simplificar aqui por 5, no numerador, né, pegar aqui e dividir por 5, vai dar 3. Se eu pegar o denominador e dividir por 5, vai dar 2. Então, é 3 sobre 2. Então, vamos lá, 3 sobre 2. O tempo é 8 meses. Perceba o seguinte, a taxa e o tempo têm que conversar a mesma língua, eles têm que estar no mesmo idioma. A taxa está ao ano e aqui está ao meses, tá? Em meses. Isso tem que estar ou tudo em meses ou tudo em ano. Como eu já decidi que a taxa que eu vou deixar em ano, eu vou pegar esses 8 meses e transformar em anos. Como que eu faço isso? É só eu pegar 8 e dividir por 12, certo? 8 meses, vamos ver quantos anos eu vou ter. 8 dividido por 12, eu posso simplificar aqui por 4, que dá 2, aqui também por 4, que dá 3. Então, eu tenho 2 terços aqui. Esse é meu tempo. 2 terços. Muito bem. Continuando a nossa conta.
8.500 é igual capital mais capital vezes o resultado disso aqui tudo. Esse 3 eu corto com esse, que aqui fica 1, e aqui também. Esse 2 que eu corto com 2, fica 1. Já entendeu? Ó? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Né? Então, eu já sei que o resultado de tudo aquilo ali é 1. Então, o C vai ser multiplicado por 1. Ou seja, não vai mudar nada na vida do C. Né? C vezes 1 é C. Então, eu vou ter 8.500 igual a C mais C. Da onde saiu esse C? C vezes 1. Da onde saiu 1 dessa operação aqui de cima. Beleza, então 8.500 é igual a 2C. Se 8.500 é igual a 2C, eu posso dizer que 2C é igual a 8.500. Certo? Esse 2 está multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. C é igual a 8.500 dividido por 2. Quanto que é 8.500 dividido por 2? 4.250. Existe essa resposta? Existe. Né? 4.250. Está aqui. C de capital e de casa. Qual seria a forma lógica disso? Seria o seguinte, eu vou desenhar uma barrinha. Imagine que um ano tem 12 meses e eu reparto ele em 3 fatias. Se eu repartir um ano em 3 fatias, eu vou repartir um ano em 3 fatias de 4 meses. A situação aqui da questão me fala que passou 8 meses. Então perceba que dessas 3 partes que eu dividi, já se passaram 2. Certo? Já se passaram 2. Perceba o seguinte, eu posso fazer uma correspondência. Como assim? Não é 150% ao ano, então se eu chegar até o final é 150. Mas eu não cheguei até o final. Das 3 partes, eu só galguei 2. Então, se eu pegar o 150 e dividir em 3 partes, eu vou ter 3 partes de 50%. Concorda comigo? Assim como eu tenho 3 parcelas de 4 meses. Então, eu fiz uma correlação. A cada 4 meses, eu ganho 50%. Se passaram 8, eu ganhei 100%. Concorda comigo? Então, se nessa situação de ganhar 100%, se eu apliquei 10 e ganhei 100%, seria 10. Seria 20, o dobro. Se eu tivesse aplicado 1.000, né, 100% de 1.000 é 1.000 também. Então, eu teria ganho 2.000. Então, perceba o seguinte, é o dobro. Né? É o dobro. Então, se eu pegar o valor que eu recebi, 8.500, e dividir por 2, e eu só dividi por 2 porque eu concluí que é o dobro, 8.500 dividido por 2, vou ter os 4.225 que eu investi de... 4.250, né? Os 4.250 que eu investi inicialmente, mais os 4.250 que corresponde a 100%, certo? E aí, chegando também nos 8.500. Tá? É uma forma mais lógica, você poderia, algumas pessoas podem, se adaptar a essa resolução, né? Ou resolver dessa forma e vai achar que está errado. Não, está errado. Claro que o ideal é você conhecer a fórmula de juros, tá? Saber trabalhar com juros e montantes, sem problema nenhum. Mas se você, na hora da prova, vale tudo. O importante é marcar a resposta correta. Se você não tiver confiança e conseguiu desenvolver uma outra técnica, é totalmente válida, desde que essa técnica te dê constância. Sempre você consiga resolver da mesma forma. Tá? Isso é que é mais importante. Qual método você utiliza? Para mim, pouco importa. Para mim, o que importa é que você consiga resolver e entender. Certo? Até a próxima questão.